amores, mais uma vez estou aqui, certo? Longe de vocês, mas no meu coração, cada um de vocês está aqui dentro. Com muitas saudades, mas nós vamos iniciarmos nossa aula falando um pouco do que a gente vai fazer, né, nesse vídeo aula de hoje. Então, a aula passada a gente ficou com a correção da atividade, espero que todos vocês tenham acompanhado, certo? E hoje eu vou explicar conteúdo, certo? Sobre classificação de cadeias carbônicas. Então, as cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas em carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. E eu vou exemplificar para cada um de vocês, para que se torne um conteúdo bem fácil e bem acessível, para que quando vocês forem responderem as atividades, vocês não tenham nenhuma dúvida a respeito do conteúdo abordado. Pessoal, vamos iniciarmos nossa aula hoje falando um pouquinho, né, da classificação de cadeias carbônicas. Vocês já viram o que é carbono, certo? E o que é cadeia carbônica. Carbono está lá na família 4A, né? É um elemento da tabela periódica. Ele é tetravalente e participa de ligações, porque ele precisa atingir sua estabilidade de acordo com uma regrinha que na química ela é chamada regra do octeto, certo? E aí nós vamos analisar esse carbono dentro dessa cadeia carbônica. E o que é essa cadeia carbônica? É uma sequência de átomos de carbono. Então, vamos colocar aqui carbono, um pouquinho sobre o carbono e um pouco sobre cadeias carbônicas. Carbono, elemento químico. Que está lá na família 4A da tabela periódica, certo? E as cadeias carbônicas são as sequências de átomos, de... Pessoal, voltando novamente, certo? Então, aqui eu vou desenhar um composto, certo? Então, vou fazer uma sequência de átomos de carbono, certo? E aí, eu vou colocar carbono aqui. Eu vou colocar carbono aqui. Vou encher o meu composto de carbono, certo? Carbono e carbono. E aqui eu vou uni-los por meio de ligações, certo? Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que colocar os hidrogênios. Aqui eu vou colocar H3, H, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui, H2, H3, H3, já está estável, H3 e H3. Pessoal, quando eu falo em classificação de átomos de carbono, eu estou falando da quantidade de carbonos a que ele se liga. Por exemplo, um carbono, quando está ligado a outro carbono, ele é chamado de carbono primário. Quando um carbono está ligado a outros dois carbonos, eu vou ter o carbono secundário. Quando um carbono estiver ligado a outro... Pessoal, agora nós vamos dar continuidade, certo? Às nossas explicações. Então, a gente contou a quantidade de carbono, primário temos 9, secundário temos 2 e terciário, vamos ver quantos carbonos terciários ele apresenta. Eu coloquei um X para ficar mais fácil o reconhecimento, certo? Então, terciário está ligado a outros 3 carbonos. Vamos cobrir, ó, 1, 2, 3, terciário. Um terciário, que novamente, ó,
1, 2, 3. Esse daqui também terciário, certo? Vamos cobrir aqui, ó. 1, 2, 3. Esse daqui também terciário. Então, nós temos nessa cadeia carbônica 3 carbonos terciários, certo? Que vai ser representado pela letra T. Agora, vamos analisarmos quantos carbonos quaternários eu tenho nessa estrutura. Lembrando que o carbono quaternário é aquele que, quando você olha para o carbono, você vai ver a quantidade de carbonos que ele está ligado. Se ele estiver ligado a outros 4, ele vai ser o quê? Quaternário. Muito bem. Então, aqui, ó, vamos dar uma olhadinha. Quaternário, eu coloquei, ó, um X de azul, certo? Então, nós temos esse. Vamos cobrir, ó, cobrir 1, 2, 3, 4. Aí, aqui, ó, um X de azul. 1, 2, 3. Pessoal, com esses macetezinhos, vocês vão conseguir responder todas as questões de classificação de cadeias carbônicas, né, do carbono nas cadeias. E aí, eu coloquei X, coloquei bolinha, como vocês podem observar, para melhor facilitar o entendimento de vocês, porque quando nós vamos responder as... Oi, pessoal, então a gente vai iniciar novamente, né? Como vocês podem observar, então eu vou analisar, eu vou explicar para vocês. Quando quantos compostos quaternários existem nessa estrutura, também com quantos compostos terciários. Como vocês podem analisar, o macetezinho aqui que eu criei foi um X de azul. Então, quantos carbonos quaternários eu tenho nessa estrutura? 1, 2 quaternários. Quantos terciários eu tenho nessa estrutura? Um xizinho vermelho, ó, 3. Agora, vamos entendermos por que ele é chamado de terciário e de quaternário. Ó, cobrir, né? Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4. Então, por isso que ele é quaternário, porque ele está ligado a outros 4 carbonos. Quantos carbonos terciários eu tenho? Vamos dar uma olhadinha, ó. Cobrir. 1, 2, 3. Certo? E aí, pessoal, nós terminamos o conteúdo de classificação de cadeias carbônicas. Vocês podem acompanhar no livro de vocês, página 18, certo? E aí, como vocês podem ver, foi criados esses macetezinhos para uma melhor aprendizagem de vocês, para que vocês não confundam, visto que, né, os carbonos eles são muito unidos. Aí, às vezes, a gente pensa que ele é terciário e ele é... Pessoal, para melhor facilitar a aprendizagem de vocês, eu vou fazer aqui, resumidamente, um mapa mental, certo? Para poder fazer com que vocês consigam resolver as atividades propostas. Então, tudo começa por quem? Pelo carbono, não é isso? Eu tenho que olhar para o carbono e ver quantos ligantes e quantos outros carbonos estão ligados a ele, certo? E aí, quando eu olho para esse carbono, eu vou ter, certo? Carbono primário, certo? Eu vou ter carbono e eu vou ter carbono quaternário, certo? Quaternário. Quando é que eu tenho um carbono primário? Quando esse carbono ele apresenta somente um ligante. Como assim, Ana Amélia? Por exemplo, vou colocar de vermelho para melhor facilitar a vida de vocês, certo? Então, aqui, ó. Pessoal, então, nós concluímos, né, o nosso conteúdo de classificação de cadeias carbônicas. Falar para vocês que foi um prazer estar aqui com vocês, gravando esse vídeo, né, e contribuindo um pouquinho para a aprendizagem de vocês, certo? E falar para vocês que
todas as aulas que vão ser ministradas por meio do canal, vocês têm que manter o caderno de vocês tudo copiadinho, bem direitinho, que no retorno das aulas eu vou cobrar, certo? Esse acompanhamento dos alunos em relação ao seu caderno. Então, é aula normal, você vai copiar o seu resumo, você vai escrever sua atividade e depois você vai ser pontuado por isso. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma atividade, né, bem bacana sobre classificação de cadeias carbônicas e como, né, pode se apresentar. Eu vou mostrar para vocês. Pessoal, aí tá o vídeo da questão de classificação de carbono em cadeias carbônicas e é dessa forma que vai se apresentar nas atividades. E aí eu peço que vocês copiem no caderno, copiem o resumo, copiem o mapa mental, deixem tudo organizadinho, viu? Que vai valer ponto extra.